Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter você aqui. Nós procuramos sempre fazer algum conteúdo que venha ajudar você, auxiliar você em sua vida espiritual, no conhecimento da Palavra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, se você quiser participar comigo aqui no programa, Fala Sério Pastor, aqui no meu canal, se você quiser aparecer aqui comigo, é muito simples, você pode entrar aí no meu Instagram, está aparecendo aí embaixo. Você manda uma mensagem para mim, olha pastor, eu quero mandar uma pergunta, um vídeo. E aí eu vou te passar o meu telefone pessoal, você pode mandar esse vídeo para mim, para o meu WhatsApp. E aí eu vou colocar a sua pergunta aqui, vou responder a sua pergunta aqui no canal. Combinado? Então você pode participar comigo, você faz parte dessa família, a família Fala Sério Pastor. Então você pode mandar a sua pergunta e eu vou colocar você aqui. Quem pode participar? Qualquer pessoa que quiser. Basta mandar a sua mensagem e a gente vai estar aí à disposição para responder o seu questionamento. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, meus queridos, olha só, nós fizemos aí 2 vídeos sobre o Arcanjo Miguel, foram vídeos muito interessantes. Nós respondemos ali, né, as 4 perguntas principais, os questionamentos principais que são feitos, mostramos que eles não têm embasamento. Depois nós fizemos uma análise muito interessante da figura do Arcanjo Miguel dentro do livro de Daniel. E claro, muitas perguntas surgem, alguns começam a gravar outros vídeos tentando responder e refutar. Deixa eu dizer uma coisa para você, o canal Fala Sério Pastor, ele não tem a proposta de ficar debatendo. Vai cá, depois vai lá, depois vai cá de novo, vai lá. Não, a proposta do nosso canal não é essa não, eu não gosto de debates. Eu respondo algum questionamento, dando a base da nossa fé, mas assim, eu não vou ficar rebatendo vídeo por vídeo, isso não é legal. A pessoa que quer compreender o assunto vai estudar, vai ver o que eu apresentei e dizer, poxa, não, isso aqui tem melhor embasamento bíblico, teológico do que este outro posicionamento aqui. É simples, como eu falei, as pessoas elas são inteligentes e elas conseguem avaliar as coisas. Deixa eu dizer outra coisa para você, eu recebi alguns comentários, sempre alguém dizendo assim, olha pastor, me recebi esse vídeo aqui e tô com mais essa dúvida e foi falado isso, o senhor não quer gravar um vídeo? Gente, olha, deixa eu dizer, eu não tenho como gravar tudo sobre o Arcanjo Miguel, senão seria uma série, a série do Arcanjo Miguel. É uma possibilidade, né, para o canal. Mas a proposta inicial não era essa, era responder os principais argumentos. Argumentos sempre vão existir, sempre vão existir. Lógico, a gente não vai apresentar um assunto que uma outra pessoa discorde, sempre vai ter outros argumentos. O que você precisa fazer é, primeiro, orar ao Senhor, pedir a Deus sabedoria, pedir ao Espírito Santo que trabalhe em sua mente, dizer, Senhor, eu vi estes argumentos aqui, deixa eu olhar estes outros aqui. Fala comigo, Senhor, qual é a verdade? Onde está a verdade? Aí você vai para a Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. E aí quando você vai à Palavra de Deus e você escuta os argumentos, aí você diz, não, peraí, o que tem melhor embasamento teológico, bíblico é esse aqui. Pronto, é simples assim. Argumentos contrários aos que eu apresentei existem? Claro, claro. E não pense em você que são sempre argumentos assim simplórios. Para todos eles tem resposta, óbvio, todos, sem exceção. Para todos os argumentos contrários, nós temos respostas. Só que a proposta do canal não é exatamente ficar dando respostas para cada vídeo que é levantado na internet, tá certo? Alguns argumentos são até interessantes, argumentos contrários. É lógico, você acha que o Satanás conseguiu enganar a terça parte do céu como? Se ele não tivesse bons argumentos. O inimigo de Deus, ele traz o engano misturado com a verdade e ele consegue levar este engano com uma aparência de verdade muito grande. Então é simples. Não pense você assim, olha, o pastor Eleazar ofereceu argumentos e não existe contra-argumentos. Não, sempre vai se levantar um ou outro falando, criticando, dizendo que tem argumentos que vão destruir aquilo que a gente apresentou, sempre, lógico. Como eu falei para você, o inimigo de Deus conseguiu arregimentar a terça parte dos anjos do céu. Será que ele não vai conseguir levantar alguns argumentos para colocar dúvidas em sua mente? É possível que isso aconteça. Por isso que você precisa olhar para o assunto com oração, pedindo ao Espírito Santo, por favor, Senhor, atue em minha mente aqui para que eu possa compreender o que está sendo dito.
tá bom? Este vídeo vai ser a minha palavra final, acredito, espero eu, sobre este assunto. Em resposta, naturalmente, não a canais diversos, mas aos nossos internautas, aqueles que estão acompanhando e que entraram em contato comigo, alguns até no privado, outros nos comentários ali. Pastor, olha, eu queria tirar uma dúvida a mais sobre este assunto aqui. Dá uma explicadinha neste outro assunto. Só um detalhezinho, mais um adendo. Os meus vídeos sobre o Arcanjo Miguel não têm a proposta de repetir tudo que já foi dito, não é, por outros grandes teólogos adventistas. Então você vai encontrar material bom na internet do Leandro Quadros, você tem bons materiais aí do Sérgio Monteiro e de outros grandes teólogos, também o Michelson Borges. Então tem muito conteúdo bom que você vai encontrar aí. Então eu não tinha a proposta de repetir ponto por ponto do que já foi mencionado. Eu queria trazer algo que pudesse contribuir, ou seja, somar com aquilo que já foi dito, tá certo? Às vezes a gente até pincela alguma coisa do que já foi mencionado, mas com uma didática diferente, com uma maneira diferente de abordar, tá bom? Uma das coisas que eu acho bem legal aqui no canal são os argumentos que os meus seguidores aqui do canal colocam nos comentários. Gente, eu fico impressionado. E tem alguns comentários que quando são colocados eu digo assim, por que eu não falei isso no vídeo? E eu já disse pra um assim, rapaz, se eu tivesse visto o teu comentário, eu teria falado. Pois vou aproveitar agora nesse vídeo para falar o que você comentou ali nos comentários dos meus vídeos sobre o Arcanjo Miguel. Um dos argumentos que foi utilizado por algum vídeo na internet que tentou rebater o meu vídeo é de que o Arcanjo Miguel seria um entre outros príncipes, ou seja, um entre outros arcanjos, e como a própria Ellen White diz, que anjos e arcanjos estavam louvando ao Pai e ao Filho. Bom, se anjos e arcanjos louvam a Jesus, lógico, está fazendo assim uma separação de Jesus com os arcanjos. Então Jesus ele não pode ser arcanjo, porque os arcanjos louvam a Jesus, tá vendo aí? Então Jesus não pode ser arcanjo. Eu já até trouxe uma resposta muito interessante sobre isso, mostrando Jesus como ser humano, né? Jesus como humano, ele era um entre os homens, mas eu gostei de um argumento que o internauta colocou, que está lá no livro de Daniel, capítulo 7, o verso 13. Olha o que diz aqui em Daniel, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 7 e o verso 13. Daniel 7, verso 13 diz o seguinte, deixa eu achar a passagem aqui. Daniel 7, verso 13. Aqui está. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Puxa vida, então aqui você tem um ancião de dias. Maioria esmagadora dos teólogos, dos comentários, entendem que esse ancião de dias é uma referência aqui a Deus o Pai, não é? E o Filho do Homem, uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Aí se nós fôssemos seguir esta linha, não é? De que se existe outros arcanjos, logo Jesus não pode ser arcanjo, desse jeito, seguindo esta linha de raciocínio, então o Pai não pode ser representado por este ancião de dias. Por quê? Porque lá no livro de Apocalipse fala que existem 24 anciãos. Então este ancião de dias aqui não pode ser o Pai. Por quê? Porque se existem outros 24 anciãos, como é que o Pai pode ser chamado de ancião também? Não é? Como é que Jesus pode ser chamado de arcanjo se existem outros arcanjos? Do mesmo jeito que o Pai é chamado de ancião, sendo que existem outros anciãos. 24 anciãos são descritos ali no livro de Apocalipse. Eu gostei desse argumento, achei muito interessante, uma curiosidade, e eu estou trazendo para vocês o que amigos que assistem aqui o nosso canal comentaram, tá bom? Um outro argumento que alguém me questionou, me perguntou, disse, pastor, eu vi um vídeo aí, alguém falando, tentando rebater o seu vídeo, dizendo que assim, o arcanjo Miguel, ele não pode ser Jesus. Por quê? Porque lá no livro de Judas fala do nome de Jesus. Então quando você vai aqui, deixa eu abrir novamente aqui a Bíblia, vamos lá para o livro de Judas agora. Então quando a gente vai lá no livro de Judas, é dito que Judas ele fala o nome de Jesus por diversas vezes. Por exemplo, ele fala aqui, logo aqui no verso 1 diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então fala aqui Jesus Cristo. Se você vai em outros versos do próprio capítulo, só tem um capítulo, não é? Você vai perceber que menciona Jesus no verso 17, vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos e do Senhor Jesus. Lá no verso 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus. Então,
Por que que ele não disse, o Senhor Jesus, quando contendia acerca do corpo de Moisés, disse, o Senhor te repreenda? Por que que ele disse o Miguel? Quer dizer, no capítulo todo ele fala Jesus, 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 e aqui ele fala Arcanjo Miguel. Tá vendo aí? Logicamente o Arcanjo Miguel não pode ser Jesus, porque senão ele diria, logo no início, né, do capítulo, Judas, servo de Miguel, e todas as passagens Miguel. Ou então usaria Jesus para tudo. Se ele não usou dessa forma, logicamente que o Arcanjo Miguel não pode ser Jesus. O cara tenta reescrever a Bíblia, ele quer dizer como Judas tinha que escrever. Então Judas não pode botar Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus, e aqui ele colocar Miguel. Se ele botou Miguel é porque Miguel é outro ser, não pode ser Jesus. Logicamente, se fosse Jesus, ele teria que dizer Jesus em tudo, ou então Miguel em tudo. O camarada, ele quer dizer como que a Bíblia tem que ser escrita. Porque se não foi do jeito que ele escreveu, então não tem lógica. Então vamos seguir essa linha de raciocínio aí? Vamos analisar aqui uns 2 textos, seguindo essa linha de raciocínio aí, de que é Jesus, 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 não pode ter outro nome. Se colocou outro nome, então já não é Jesus ali. No caso, o Arcanjo Miguel não pode ser Jesus. Por quê? Porque se fosse Jesus, era para ter dito ali Jesus, ou então colocava Miguel em tudo. Não é assim? Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 7, verso 55. Vamos lá, vamos ver aqui o que diz o livro de Atos capítulo 7 e o verso 55. Vamos ver aqui, Atos capítulo 7 e o verso 55. Diz bem assim, olha, pronto, achei aqui. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. Então aqui, Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Está vendo aí? Então o Filho do Homem não é Jesus. Por quê? Porque senão ele teria que dizer, olha, eu estou vendo o céu aberto, estou vendo Jesus. E agora eu vejo Jesus à direita de Deus. Mas ele disse, olha, vejo o céu aberto, vejo Jesus e Deus. E vejo o Filho do Homem à direita de Deus. Então o Filho do Homem não pode ser Jesus. Porque se, seguindo a linha de raciocínio do querido amigo que me questionou isso, então tinha que dizer assim, ó, Jesus, Jesus, Jesus. Mas ele mudou e falou Filho do Homem, então não pode. Então o Filho do Homem não pode ser Jesus, porque tem que escrever Jesus sempre, ou então Filho do Homem sempre, não é? Ah, mas o Filho do Homem é Jesus. Pronto, Miguel é Jesus. Então tanto faz se ele usou Jesus, Jesus Cristo ou Miguel. Ele usa o termo como o profeta quis usar, como Deus inspirou ele a usar, como o Espírito Santo disse que ele teria que usar. Mas por que então trocou? Simples, porque o arcanjo Miguel, a figura de Miguel, aparece quando há alguma disputa. Você vê que o arcanjo Miguel ele vai disputar lá em Daniel, quando Gabriel, o anjo Gabriel não consegue, né? Ali o anjo ele não dá conta, precisa de alguém que seja superior a anjo. Porque o anjo não deu conta de trabalhar na mente de Ciro, aí o arcanjo Miguel vem para ajudar. Quando tem uma luta, batalha no céu, quem expulsa Lúcifer de lá? O arcanjo Miguel e seus anjos, ou seja, os anjos que estão à disposição dele. É assim que está escrito em Apocalipse. E agora tem uma nova demanda aqui acerca do corpo de Moisés. Quem vem? O arcanjo Miguel. Então por isso que troca-se o nome, ou fala-se do arcanjo Miguel, tá? Eu queria ver um outro texto com vocês, está no livro de Atos, capítulo 3, e o verso 15. Atos 3 e o verso 15. Aí diz bem assim, olha. Destarte, matastes o príncipe da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Tá vendo aí, olha? Faz distinção entre Jesus e o príncipe da vida. Será que o príncipe da vida é Jesus? Aqui diz que eles mataram o príncipe da vida e Deus ressuscitou dos mortos. E pela fé no nome de Jesus, poxa, ou fala príncipe da vida sempre, ou fala Jesus sempre. Não dá, não é esse argumento? Tem que falar Jesus sempre. Porque se no mesmo capítulo o autor fala Jesus, 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 por que só aqui ele fala príncipe da vida? Não tinha que ser Jesus sempre? Lógico, então, é pensar que o príncipe da vida aqui não seja Jesus, é isso? Não, pastor, é Jesus sim. Então, quer dizer, ele não pode falar Jesus, Jesus, Jesus no capítulo e depois falar Miguel. Porque se ele falou Miguel, então agora já não é Jesus. São argumentos que eu fico assim me perguntando como foi que o indivíduo parou, pensou tanto para argumentar dessa forma. Aí eu percebo que de fato parece que a ideia é sempre colocar dúvidas na cabeça das pessoas, porque não faz o menor sentido esse tipo de argumento, sabe? Não faz sentido.
Quando você estuda a Bíblia, você percebe que não tem sentido nenhum essa argumentação. Um outro argumento que foi utilizado e que a gente já respondeu, inclusive, num vídeo anterior, foi sobre a questão da oração a Miguel. Você não pode orar a Miguel, você não ora a Miguel. Você já viu alguém orando a Miguel? Logo, se ninguém ora para Miguel, então Miguel não é Jesus. O arcanjo Miguel não é Jesus. E eu gostei de um comentário que a pessoa que acompanha o meu canal colocou. Disse, rapaz, você já parou para pensar que é exatamente assim que os testemunhas de Jeová fazem? Porque eles chegam e fazem esse mesmo questionamento. Eles dizem bem assim, você ora ao Espírito Santo? Você já orou ao Espírito Santo? A pessoa diz, não. Nunca orou ao Espírito Santo? Assim, eu quero orar para o Espírito Santo. A pessoa, não. Tá vendo aí? Logo, a sua mente está te acusando. Logo, o Espírito Santo não é Deus. Não existe uma terceira pessoa da divindade na Trindade. Não existe Trindade. Porque o Espírito Santo, ele não é uma terceira pessoa. A prova disso é que você não ora ao Espírito Santo. Aí eu fiquei pensando nesse argumento. Disse, rapaz, é verdade. Os testemunhos de Jeová usam esse mesmo argumento para negar que o Espírito Santo seja uma pessoa. Ou seja, você não ora ao Espírito Santo, logo, então o Espírito Santo não pode ser uma pessoa da divindade. Então você não ora a Miguel, então logo Miguel não pode ser Jesus. Gostei desse argumento. Muito obrigado você que contribuiu aí com esse argumento aqui no nosso canal, tá? Outro argumento que foi dito é que Jesus ele não pode ser o arcanjo Miguel, porque lá em 1 Tessalonicenses faz distinção entre o arcanjo Miguel e a pessoa de Jesus. Então nós vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, então tá vendo? Tem a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você está vendo aqui que tem os mortos em Cristo e tem a voz do arcanjo. A voz do arcanjo é um e Cristo aqui aparece como que distinto. O Senhor mesmo descerá do céu. Então aqui o Senhor é Jesus e aí tem a voz do arcanjo e tem a trombeta de Deus. Então aqui você está vendo que esse Senhor aqui não pode ser o mesmo arcanjo, ou esses mortos em Cristo, esse Cristo aqui não pode ser esse mesmo arcanjo. É forçar o texto, dizer, porque aparentemente aqui nós temos 3 ou 4 pessoas sendo mencionadas aqui, o Senhor que desce do céu, ouvida a voz do arcanjo, aí tem a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo. Então não pode ser, o arcanjo ser a mesma pessoa de Jesus. É como se assim, a gente não pudesse falar de Jesus com diferentes formas ou de diferentes maneiras dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo verso, não é? Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4 e o verso 13. Efésios 4, verso 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento pleno do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá vendo aí? Se a gente for seguir esta mesma linha de raciocínio, dentro do mesmo verso aqui, nós temos parecendo 2 pessoas. Então nós temos aqui o Filho de Deus e nós temos aqui Cristo. Porque o texto está dizendo assim, olha, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Então a gente tem que chegar ao conhecimento do Filho de Deus, o pleno conhecimento do Filho de Deus. E mais, não só chegar ao conhecimento do Filho de Deus, o texto diz mais, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, olha, você tem que chegar ao conhecimento do Filho de Deus e também a plena estatura de Cristo. São pessoas diferentes? O Filho de Deus é um e Cristo é outro? Porque o apóstolo simplesmente quis usar 2 nomes diferentes dentro do mesmo verso para falar de Jesus? Então eu vou entender que chegar ao conhecimento do Filho de Deus é uma coisa, e chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo aí está falando de outra pessoa? Não quer dizer, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Filho de Deus está falando de um assunto, e chegar à plenitude da estatura de Cristo está falando de outro assunto. São 2 seres diferentes? Claro que não! Está falando do mesmo ser. Então qual é o problema de o Senhor que desce do céu ser o arcanjo, ouvir a voz do arcanjo, ou que esse arcanjo seja a mesma referência daqueles que morreram em Cristo, que Cristo é uma referência desse arcanjo? Problema nenhum. Nenhum. O verso ele pode estar falando de Jesus de 2 formas diferentes e não tem problema nenhum. Qual é o problema? A gente vê isso em várias outras passagens da Bíblia. Eu só citei um verso para você, mas você pode pegar a sua Bíblia e você vai ver diversas vezes. Uma hora fala Jesus, outra hora fala o Filho do Homem, dentro do mesmo verso, como se fosse
dentro do mesmo contexto, como se fossem duas pessoas diferentes, mas a gente sabe que não é. Eu mostrei aqui agora para você. Por fim, alguém me comentou o seguinte: mas pastor, disseram para mim que Jesus não pode ser o Arcanjo Miguel, porque o Arcanjo Miguel ele não é onipotente, ele não tem autoridade para expulsar o demônio, e ele disputa com o diabo. Deus não disputa com ninguém, pastor. Deus ele não pode disputar com o diabo. Quem é o diabo para disputar alguma coisa com Jesus? Jesus ele é Deus. O que me deixa assim um pouco triste, talvez até preocupado, é com o grau de conhecimento que alguns teólogos têm das línguas originais bíblicas. Porque, olha, é compreensível esse argumento partindo de uma pessoa leiga, uma pessoa que não estudou os originais, e é justamente para isso que nós estamos aqui, nós teólogos, para ajudar, não é verdade? Por que a gente estuda um pouquinho mais? É para ajudar, é para passar conhecimento. Agora, quando eu vejo uma pessoa que se diz teólogo, pegar o texto e ler em português e dar uma interpretação baseada na língua portuguesa, aí isso me deixa muito preocupado. Por quê? Eu vou explicar rapidamente isso daqui, porque o Leandro Quadros já falou sobre isso, o Sérgio Monteiro, tem vários vídeos explicando sobre isso daí. Eu vou explicar rapidinho, só para que você entenda. A palavra disputa em grego ali não é como nós entendemos na língua portuguesa, não. Diacrinômenos, que é a palavra utilizada ali, tem que ver com uma demanda judicial, com uma disputa judicial, não tem nada a ver com uma briga, uma disputa corpo a corpo. Então alguns pensam assim: o arcanjo Miguel chegou lá, aí tem o corpo de Moisés, e aí o diabo, não, isso aqui é meu, não, eu vou levar, não, solta aqui, não, e aí o arcanjo Miguel não estava dando conta de segurar, vai e empurra pra cá, empurra pra lá, tá disputando, e aquela disputa aí, rapaz, não vou nem brigar com você, o Senhor te repreenda, pronto, agora ele foi embora, largou aqui o negócio em paz. Não é desse tipo de disputa, não. Não é desse tipo de disputa que o texto está falando. É triste ver, algumas pessoas não conhecem o grego. A expressão diacrinômenos, como eu falei para vocês, tem que ver com uma disputa judicial. É um aspecto judicial. A disputa ali, a demanda ali, não é uma disputa como a gente entende na língua portuguesa, de eu ficar ali brigando com a pessoa, discutindo. Não. Tem que ver com o aspecto legal. É como se a conversa fosse mais ou menos assim: bom, se eu sou expulso do céu porque eu sou um pecador, que autoridade é essa de ressuscitar este que também é um pecador para levar para o céu? Não está errado aí não? Então o diabo está tentando disputar acerca disso. É muito simples. A disputa ali é judicial. É uma disputa assim, qual é a legalidade sua? Como que você pode fazer isso? Que base legal você tem para ressuscitar ele? Se ele é um pecador, ele me pertence. Ele deveria estar comigo. Então não é uma disputa de briga e que Miguel não estava dando conta e aí ele, socorro aqui, então o Senhor te repreenda. Ufa, agora eu consegui escapar. Não, é o diabo chegando lá. Não, peraí, você quer ressuscitar ele por quê? Se ele é um pecador, ele me pertence. E agora, esse argumento eu já refutei, inclusive, no meu primeiro vídeo, quando nós estudamos o texto de Zacarias. É muito simples. Ora, se Miguel ele não pode ser onipotente porque ele disse o Senhor te repreenda, o que dizer de Jeová? Quer dizer, o Senhor Jeová também não tem? E a gente vai perceber, eu vou ler rapidamente com vocês novamente Zacarias capítulo 3, porque Zacarias capítulo 3 traz uma resposta importante para esse questionamento. Eu já falei isso, mas eu vou ampliar um pouquinho mais agora, mas é coisa simples, não vou demorar muito não. Deus me mostrou o sumo sacerdote, capítulo 3 de Zacarias, verso 1, o qual estava diante do anjo do Senhor, que a gente já estudou no vídeo retrasado, que é o próprio Senhor, não é? O qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Aí eu pergunto, quem é o diabo para estar ali se opondo ao Senhor? Porque o próprio texto na sequência vai dizer que esse anjo do Senhor era o próprio Senhor. Mas o Senhor, e aqui é o tetragrama, Jeová, Adonai, Yahvé, é o tetragrama. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Aí usa o tetragrama de novo. É como se o texto tivesse traduzido numa linguagem que a gente possa entender, mas Jeová disse para Satanás que Jeová te repreenda. Mas Adonai, o Senhor, o tetragrama, disse para Satanás que o Senhor, o tetragrama, o Adonai, o Deus Todo-Poderoso te repreenda. Aí agora eu pergunto, se o arcanjo Miguel ele não pode ser onipotente porque ele disse que o Senhor te repreenda, então quer dizer que o Jeová também não é onipotente?
Jeová aqui não é onipotente, ele não pode. O Senhor Deus, o tetragrama, o nosso Deus, o nome sagrado que é usado aqui, ele não tem autoridade então para chegar lá e expulsar Satanás, para dizer saia daqui. Como é que eu vou entender esse texto aqui então, pastor? Olha, se a gente lê o texto, a gente vai ver o contexto. Olha só, o que o próprio contexto continua dizendo. Sim, o Senhor te escolheu, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. A gente vê que esse anjo realmente é o próprio Senhor, porque nenhum anjo pode tirar as vestes de pecado e dar vestes de justiça. Isso cabe a Deus fazer. Só quem pode tirar os nossos pecados é Ele. Então esse anjo do Senhor, nós sabemos, é o próprio Senhor. Mas qual é o assunto aqui? O sacerdote Josué, descrito aqui, estava com vestes sujas, um símbolo de pecado. E aí o diabo chega lá. Mas ele não chega porque ele pode disputar de igual para igual com o Senhor Jeová, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Lógico que não. Mas ele chega com o atrevimento. E qual é o atrevimento? O atrevimento de sempre. Ele fez a mesma coisa lá com Jó. Ele só te teme por causa disso. Aí ele foi lá, então toca nele. Ele foi lá, tocou. Não, mas é porque ainda não tocou na saúde. Então ele sempre vem nesse atrevimento. E ele foi nesse mesmo atrevimento, dizendo, não, Josué aqui é meu. É meu. Por quê? Porque ele está sujo, as vestes sujas, isso é pecado. Então, se ele tem pecado, então ele é meu. Por que você está chegando aqui perto dele? Não, aqui é peça minha. E eu quero dizer uma coisa para você que me assiste, querido. Até hoje, o diabo gosta de fazer isso. Ele fica querendo acusar os filhos de Deus diante do Senhor, dizer, não, esse aqui é meu, mas pelo sangue de Jesus Cristo, você pertence a Deus. Você pertence a Deus e o diabo não tem poder sobre você. E aí então, ele chega lá na disputa para se lhe opor. Quer dizer, quem é o diabo? Eu pergunto, a mesma pergunta que foi feita a mim. Quem é o diabo para se opor ao Senhor Jeová? Quem é o diabo para se opor ao nome sagrado, ao tetragrama? Quem é ele? Mas ele chega lá com atrevimento dizendo, ó, isso aqui é meu, esse Josué é meu. Aí, o que Deus faz? O que o tetragrama diz? Eu te repreendo, saia daqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não, a Bíblia diz o quê? Ele não disse nada, simplesmente disse que o Senhor te repreenda. Ué, mas ele não podia dizer eu te repreendo? É que esse anjo do Senhor é o mesmo Senhor. É talvez o mesmo arcanjo Miguel, lá de Judas, porque a gente percebe a similaridade dos textos. Então Jesus ele não deixa de ser onipotente porque ele diz que o Senhor te repreenda. Porque ali não é uma disputa, Satanás não está disputando, como eu já falei, com Jesus ali, numa disputa de corpo a corpo. É claro que ele não é páreo para Deus, ele não é páreo para Jesus, lógico, todos nós sabemos disso, por isso a disputa ali não é uma disputa de briga corporal, mas é uma disputa legal, o Satanás querendo ter a legalidade do corpo de Moisés, isso aqui é meu, esse aqui me pertence, e Jesus só diz uma coisa, que o Senhor te repreenda, ponto final. Queridos, eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte, outros vídeos vão surgir, outras pessoas vão falar, e vai ter gente querendo responder, Claro, eu não vou ficar todos os dias gravando um vídeo ou outro para responder sobre questões relacionadas ao Arcanjo Miguel. Eu acredito que nesses 4 vídeos já foi suficiente para você ter uma visão geral acerca do tema e se aprofundar um pouco mais na teologia. Pese os argumentos, veja quem está realmente embasando o argumento na teologia, no texto, na estrutura do texto, analisando teologicamente o assunto, e quem só está querendo colocar dúvidas em sua mente. Avalie direitinho, tá bom? Que o Espírito Santo possa abençoar você. Espero que esse seja realmente o último vídeo sobre este assunto. Não que eu não possa falar mais, o canal é livre. Se eu achar que tem alguma coisa importante a ser mencionada, eu volto a fazer um vídeo sobre o assunto. Mas eu quero que esse seja o vídeo assim para finalizar. Em termos de resposta, eu não gosto de ficar respondendo um, respondendo outro. A gente já respondeu, já disse o que tinha que dizer, já falamos aí do Arcanjo Miguel. Você já entendeu a verdade, louvado seja Deus. Compartilhe o vídeo, manda para todo mundo. E vamos aí encerrar, tem muitos outros assuntos para falarmos aqui, tá bom? Que Deus possa te abençoar, um grande abraço e fica com Deus. Até nosso próximo vídeo.